Boa tarde, gente. As pessoas estão chegando aqui. Nós estamos dando continuidade às atividades de hoje, dessa jornada de História das Mulheres Negras. Meu nome é Taína, sou historiadora, faço mestrado em História Social na Unicamp. Estou aqui recebendo as pessoas no dia de hoje. O Itan vai chegar, ele já chegou, para poder fazer a comunicação dele, que está intitulada A Política das Mulheres de Elite, o caso de Morena Amanda Paranaguá, dama de companhia na Corte do Brasil, de 1854 e 1889. Então vamos lá, Itan. Oi, Itan. Olá, Tudo bem? e aí? Tudo bem? Tudo bem. É, Pode começar, eu vou só deixar aqui o nome da sua apresentação, tá? ok, obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço, a rede, né, esse trabalho coletivo que a gente tem feito para levar a divulgação de vários historiadores e historiadoras negras. Então, eu gostaria de começar, primeiramente, mostrando uma das fontes, que foi a fonte pela qual começou a trajetória dessa pesquisa. Bom, eu não sei se vai estar focando, como diz as blogueirinhas, Dá para ver mas sim. então, nós temos três mulheres aqui. Essa aqui é a Baronesa de Muritiba, essa aqui é a Princesa Isabel e essa aqui é a Baronesa de Loreto, a Amanda, que é sobre quem a gente vai falar. Eu cheguei nessa fotografia a partir das provocações do professor Antônio Luiz de Negro, Gino, daqui da UFBA, da Federal da Bahia. E essa pesquisa ela se desenvolveu sob a orientação da professora Ana Maria Mauad, na Federal Fluminense, em Niterói, em 2016. Quando, em 2016 comecei, defendi em 2018. É interessante notar como as fotografias do século XIX, quando os personagens fotografados eles não carregam um nariz largo e cabelos crespos e lábios grossos, a gente tende a primeiro atribuir àquela pessoa um status de branco, de pessoa branca. E esse caso foi muito interessante porque a Amanda Paranaguá, que é sobre quem a gente vai falar, ela era uma mulher apontada como morena no início do século XX. Ela não trazia fenotipicamente traços que comumente a gente vê na população negra. O que fazia dela, sobre esse aspecto, uma mulher de cor no século XIX, com uma trajetória muito peculiar. Eu gostaria de frisar isso, que é uma trajetória, um ponto fora da curva, é uma trajetória muito diferente das demais. A gente teve aqui exposições sobre mulheres negras escravizadas, trabalhadoras, e esse caso é de uma mulher uma mulher de cor, que nasceu numa família rica da Bahia em 1849, aqui em Salvador. Maria Amanda Paranaguá era filha de um grande político do Piauí chamado João Lustosa da Cunha Paranaguá, que era um homem de tez escura. Ele era um homem de cor, inegavelmente, ele não se passaria por uma pessoa branca. E ele foi mandado para a Bahia para fazer os seus estudos de primeiras letras, e depois ele vai para o Recife, para Olinda na época, na verdade, para estudar direito. E lá ele se fia em uma rede de solidariedade com o futuro, aquele que viria a ser o futuro cunhado dele, que é o Ricardo Paranaguá, o irmão da Amanda Paranaguá. Depois de bacharel, ele vai para Salvador, se casa, ele vai para Salvador e depois ele segue a vida política dele, ele se casa com Amanda Paranaguá, a mãe, porque esses nomes eles se repetem na família. E aí ele tem a Amanda Paranaguá, que como eu falei, nasce em 1849.
Pela documentação, eu não saberia, pela documentação que a Amanda recolheu, eu não saberia dizer a cor da pele dela. Mas por pessoas que estiveram com ela apontaram essa característica. Então aí que eu soube que a Amanda se tratava de uma mulher de cor. A Amanda, ela vai para o avô da Amanda foi um importante presidente da província da Bahia, foi o mais longevo no cargo. E aí ele é promovido para presidente do Supremo Tribunal de Justiça na corte. Então toda a família da Amanda vai para a corte. E lá na corte, o pai da Amanda começa a exercer funções palacianas, como vereador da imperatriz, e o avô também dela era vereador, e só a título de nota, vereador eram homens que cuidavam das finanças da imperatriz ou do imperador. E a Amanda, ela começa a frequentar o Paço Imperial na sua juventude. E acontece um fato interessante, lamentável e interessante, que a Amanda estava brincando com as princesas, a Isabel e a Leopoldina, e até que acontece um acidente. A princesa Isabel fura o olho direito dela. Nossa, que acidente! Exatamente. E a partir desse acidente, o imperador manda fazer para ela um olho de vidro, paga todos os custeios da cirurgia, e a Amanda passa a receber uma pensão mensal da coroa por esse acidente. É interessante notar que eu cheguei nessa pesquisa a partir de um fenômeno chamado fenômeno do baianismo, que foi um fenômeno que passou para a historiografia pelas mãos de Sérgio Buarque de Holanda e que evidenciava o papel marcante dos homens baianos na política do Império. Para se ter uma ideia, dos 36 gabinetes do Império, apenas 4 não tiveram baianos. Todos os 31 tiveram baianos na composição ministerial. E eu queria entender as mulheres nessa política. E aí eu cheguei na Amanda, que se tornou depois o que a gente popularmente entende como dama de companhia, que é uma tradução livre para Lady in Waiting, que é um cargo palaciano em inglês, mas que eu vou chegar até esse ponto. Para instigar mais vocês durante essa trajetória, aqui a gente tem uma tela pintada por Victor Meirelles no momento da assinatura da abolição da Lei Áurea. Se você perceber, aqui no primeiro plano está a princesa. Opa! Tem como você dar um zoom, Ita, na tela um pouco mais? Deixa eu... Aí tá. Descarregou aqui. Peraí que eu vou... Acontece. Vamos seguir. E aí o que é que acontece? A Amanda, ela, depois desse acidente, certamente ela contou com uma proteção muito importante na vida dela, que foi de uma outra mulher, que era a Condessa de Barral. A Condessa de Barral ela era baiana de Santo Amaro e ela era filha de um senhor de engenho chamado Domingos Borges de Barros, que foi o representante do Brasil na França na época da independência. E ela recebeu uma educação muito diferente da que geralmente as mulheres recebiam. O Domingos Borges de Barros também não era branco, vale salientar. Isso eu sei porque ele recebe o título de Visconde da Pedra Branca. E os políticos rivais, para o atingir, falavam que ele era Visconde da Pedra Parda. Então existe um jogo, uma disputa, onde a cor ela acaba emergindo. Pronto, aqui. Vamos lá. Vocês dá para ver aí tranquilo? Eu não estou enxergando hoje, não sei o que está acontecendo, mas eu vejo sim. Dá para ver bem melhor agora. Aqui está a princesa Isabel com a Lei Áurea na mão. Aqui está o trono. Opa, aqui está o trono. E aqui está duas mulheres. Duas damas de companhia. A Amanda é essa aqui. Com roupas mais escuras. E ela, depois disso... depois desse acidente, as famílias, ao invés de se separarem,
as famílias elas se aproximam ainda mais. É tanto que na década de 80, quando o marido de Amanda, e aí eu vou chegar no marido dela, quando o marido de Amanda se candidata, os políticos rivais vão dizer que Amanda só está no paço porque teve o olho furado pela princesa. E a Amanda, ela se cria no paço, ela tem uma educação muito diferente. E ela acaba se casando em 1868, que é um ano emblemático, que é a queda dos liberais e a ascensão dos conservadores no Império. A Amanda, ela se casa com Franklin Américo Doria de Menezes Doria. Esse sobrenome é familiar para vocês? Aham. Sim. A Amanda se casa... Bem familiar para mim. Exatamente. A Amanda se casa com um ancestral do João Doria, atual governador de São Paulo, que tinha um apreço imenso por história. A título de nota, o Franklin, ele era um homem de cor. Ele gostava muito de história. Então ele, antes de morrer, catalogou todas as cartas dele com o pai, tudo o que dizia respeito a ele e a Amanda, eles fizeram uma coleção e doaram para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi a partir daí que eu tirei os documentos necessários para a minha dissertação e de onde provavelmente virá um livro. A Amanda, ela, geralmente as mulheres depois que casavam, elas se recolhiam mais ao lar, né, às atividades domésticas. E a Amanda, ela não engravidou. A Amanda não conseguiu ter filhos. E aconteceu ao contrário. Ao invés dela se casar e ter uma vida reclusa, ela se casou e passou a circular ainda mais pela sociedade da qual ela fazia parte. Então, existem muitas fontes sobre ela. Por exemplo, existe uma carta muito interessante da Condessa de Barral, que veio a ser a madrinha de crisma dela, onde a Condessa de Barral, de Paris, escrevia para ela no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: o Doria, ele não conseguiu se eleger deputado pelo Piauí, a província do Sogro. E aí a Condessa de Barral escreve para Amanda, dizendo o seguinte: é preciso punir essas manobras políticas e com dinheiro, e que esse dinheiro seja revertido para a liberdade de escravos. Eu espero que você sugira isso para os políticos e espero que você seja ouvida. Então, essa carta, ela sugere essa circulação da Amanda pelo espaço político e a influência que ela tinha a partir do lugar que ela perto da família imperial. E aí o que acontece? A Amanda, na década de 80, ela passa a integrar o movimento abolicionista. Oi, todos estão me ouvindo, me vendo? Porque a sua imagem travou, mas a gente consegue te ouvir. Pronto, agora voltou a imagem, voltou. Certo. Na década de 80, a Amanda passa a integrar o movimento abolicionista e acaba recebendo em sua casa André Rebouças, que frequentava assiduamente sua casa, e Machado de Assis, inclusive. Porque o marido dela gostava de poemas e ele se dizia poeta, tinha uma produção interessante, e ele acabou se aproximando do Machado de Assis. E aí ela acaba tendo contato com essas leituras sobre o movimento abolicionista. Que não dá para mostrar agora, mas naquela fotografia que tem a cabecinha do Machado de Assis na missa campal, ela está lá atrás, ao lado esquerdo, se eu não me engano, da princesa. E ela e o marido foram gradualmente libertando seus escravizados. Por que eu sei disso? Porque o marido dela tinha um diário. E ele anotava tudo nesse diário. Inclusive, ele tem uma lista dos escravizados que eles tiveram. E nessa lista tem o nome, a idade, grau de parentesco,
E, inclusive, depois que eles alforriam todos os escravizados que tinham, ele bota lá quando morreu, ou seja, denota de que mesmo depois que eles alforriaram os escravizados que eles tinham, eles continuaram tendo contato. A Amanda, ela acabou fazendo parte do trabalho intelectual do marido. O marido traduziu um romance inglês chamado Angelina Langdorf, e de um abolicionista inglês. E ela traduz parte desse material. É interessante porque se eu tivesse somente acesso às fontes públicas, os jornais, os anais do parlamento, enfim, eu dificilmente conseguiria alcançar a Amanda. A Amanda, se não bastasse, ela vai para a votação da Lei Áurea como representante da princesa. Eu tô E rindo ela aqui por causa dos escreve comentários, tá? Desculpa, estou ótimo. Oi? Estou rindo aqui porque os comentários estão ótimos. Essa história só melhora. A história social já gosta. Ela vai para sessões que vão discutir a abolição em maio de 88. E ela escreve 3 cartas para a princesa Isabel. E ela narra com riqueza de detalhes o que está acontecendo no momento. E é muito interessante porque ela diz assim, em certa carta ela diz o seguinte: não sei qual fotógrafo teve a genial ideia de registrar esse momento histórico. E aí eu encontrei não só a carta que fala sobre a fotografia, mas a própria fotografia. E dentro de um detalhe minúsculo, no meio da foto, dá para se ver a silhueta de uma mulher, que provavelmente era ela. Inclusive, existe outra carta da filha do barão de Cotegipe, que era um escravocrata, confesso, Sim. a Teresa, a filha do barão de Cotegipe, que diz o seguinte numa carta para o sobrinho. O sobrinho dela é o Vanderlei de Araújo Pinho, historiador. E aí ele sabe que ela foi para a sessão também e pede que ela relate isso para ele. E aí na carta a Teresa diz o seguinte: a sessão estava muito ávida e do nada apareceu a baronesa de Loreto, a Amanda, que não era baronesa ainda, e do nada apareceu a baronesa de Loreto com 3 homens segurando uma bandeja com camélias, e ela pedia licença, licença, porque eu venho em nome da princesa regente. Então, era uma mulher de cor que sabia utilizar o lugar social que ela ocupava em benefício próprio. E por isso que eu acho que esse caso é um ponto fora da curva até então, que não se encontrou documentações semelhantes, por causa disso, dessa riqueza de detalhes da documentação privada. Eu acho que a documentação privada tem essa vantagem de revelar as entranhas de um processo que, de outro modo, a gente veria a superfície através das fontes públicas. Então, não só bastasse isso, se vocês estão achando que a Amanda está fechando, vocês não sabem de nada. Porque quando a Amanda ela ganha o título de baronesa de Loreto, 4 meses depois da abolição. E aí ela ela já era a dama de companhia da princesa, e aí quando é proclamada a república, ela vai para o exílio com a família imperial, ela e o marido. E a partir do embarque da família imperial para o exílio, ela começa a escrever uma coleção de diários. E essa coleção de diários é a menina dos olhos de qualquer historiador que se dedique a esse período. Como é que a gente está de tempo? Temos 10 minutos. Certo. Dá e deixa. E aí eles vão para o exílio, ela escreve o dia a dia no navio, na Europa, e
ela volta em 1890 e o Rio já é capital federal. E ela aqui, ela se torna uma defensora da monarquia imbatível, assim. Ela passa a mediar cartas da família imperial que está no exílio para os súditos, os que se consideravam ainda súditos da família imperial deposta. E ela torna a casa dela um lugar de memória. Ela passa a coletar tudo o que se relaciona ao império e passa a deixar na casa dela, e a casa dela se torna um ponto de visitação. É interessante porque o marido dela falece logo em 1906 e ela vive até 1831. E ela passa a dar entrevistas, as exéquias dos imperadores depostos, vem para o Brasil e ela está no meio, ela é fotografada, ela é requisitada. E ela passa a fazer... tem uma carta muito interessante, que no início do século XX, no início do século XX tem uma exposição do Victor Meirelles, e aí ela vai visitar essa exposição e ela escreve para a Princesa Isabel dizendo o seguinte: pena que nem todos vêm para essa exposição, dando a entender de que o público era parco. E ela diz o seguinte, no dia 7 de setembro, num dos 7 de setembro do início do século XX, ela diz assim: esse pessoal da República que usa dos heróis do Império essa data tão nossa. Então era uma mulher que estava engajada politicamente dentro das questões do seu tempo. O marido dela faz parte da Academia Brasileira de Letras. Então era uma mulher que estava transitando nesse espaço, nessa cultura intelectual, política e econômica do Império. E é uma personagem assim pela qual eu tive o maior gosto de trabalhar, uma sorte. Dá pra perceber. A sorte de a empolgação. A sorte de contar com uma documentação. Mas é uma história incrível, né? Exato, é uma mulher que tem que teve uma trajetória muito rica em acontecimentos. E é isso. Se tiver tempo para perguntas, enfim, considerações. Eu acho que nós temos tempo para uma pergunta, pelo menos, devido ao atraso que a gente começou as sessões. Se alguém tiver perguntas, vocês podem encaminhar no chat que eu fazer o possível para que elas sejam respondidas. A Silvane perguntou como você chegou nesses documentos, então. Então, eu comecei a estudar o baianismo, como eu falei, né, que é um fenômeno político que destaca a preponderância dos baianos na cena política do Império. E eu cheguei numa fotografia por conta do meu orientador, o Gino, aqui da UFBA. Ele mostrou essa fotografia pela qual eu comecei essa apresentação. E a partir daí eu fui investigando essas mulheres e aí eu descobri a Amanda, esse caso tão peculiar e tão curioso, né? É interessante, só um caso interessante, rapidinho. Eu não encontrava a cor desse povo na documentação e encontrei um caso muito interessante, que foi, na época da discussão sobre a lei dos sexagenários, o pai da Amanda, que era senador, vai discutir, o José do Patrocínio está torcendo para essa lei porque talvez ele encontre entre os libertos alguém que se candidate para fazer parte da sua redação de jornal. E aí o José do Patrocínio, que não leva desaforo para casa, fez uma nota no jornal e disse o seguinte: o senhor Paranaguá e o seu genro Dória, péssimos exemplares da raça cruzada,
disseram que eu estaria torcendo para a lei de sexagenários na esperança de que houvesse entre os libertos algum que se candidatasse a fazer parte do meu jornal. Pois ele fique sabendo que, se assim se interessasse algum liberto, minhas portas estariam abertas. E aí é incrível como a cor das pessoas, considerando uma sociedade extremamente estratificada como o Império, e como a cor denunciava, apontava a ligação com os estratos que você poderia fazer parte, como a indicação da cor ela floreia em momentos de tensões e de disputas. Então, acho bem interessante essas questões. Então, a Ana Flávia está perguntando se teria como pensar a semelhança dela com a Chiquinha Gonzaga. Eu acho muito interessante, na medida em que eram duas mulheres com domínio sobre suas vidas, sobre suas trajetórias, mulheres de cor, que causava certo estranhamento para algumas pessoas de sua época. É interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é uma questão a ser mais estudada, porque a gente tem poucos trabalhos que se dedicam a essa questão de mulheres fora da escravidão, mulheres de cor fora da escravidão, é um desafio, na verdade. Procurar essas mulheres e achar essas mulheres, porque são histórias possíveis para as pessoas de cor dentro de uma sociedade, apesar de tudo, escravista. Como eu comentei, é um ponto fora da curva a situação da Amanda, é um caso excepcional. Mas talvez se encontre em outros casos para que a gente possa pensar a existência da população de cor para além do grilhão da escravidão, em outros espaços. Então, eu acho que a trajetória da Amanda ela contribui nesse sentido. Sim. Então, eu queria agradecer aqui suas contribuições, realmente uma pesquisa muito interessante. É uma pessoa que você nos apresentou. Queria te agradecer por ter apresentado essa pessoa tão interessante também para nós aqui no dia de hoje, nessa semana, que é tão importante, né, para nós, mulheres negras, para nós, população negra, brasileira, da América Latina, caribenha, enfim, eu queria agradecer muito. Também queria agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui e os comentários estão ótimos. Eu fiquei dando muita risada aqui no de apresentação porque os comentários estão ótimos. Queria agradecer os comentários. E acho que antes do então finalizar, né, e agradecer também, eu queria falar para vocês continuarem ligadas aqui no perfil, porque ainda vão se seguir com mais apresentações no dia de hoje e amanhã também a partir das 16 horas. Eu agradeço mais uma vez o espaço, esse trabalho coletivo que a gente tem feito para levar essas discussões. Muito obrigado e fiquem ligados que tem mais live por aí. Um beijo, um abraço para todo mundo. Um beijo. Eu também queria agradecer porque, tchau. Eu também queria agradecer porque eu vou ficando por aqui. E agora quem vai ocupar o perfil aqui da Rede de Historiadores Negros é a Najara para poder fazer a mediação das outras comunicações. Então, para mim também é sempre um prazer estar aqui, pessoas que eu adoro aqui nos comentários, falando oi, falando agradecendo, falando parabéns, um abraço a todos vocês. Espero que vocês continuem aqui acompanhando essas discussões, tá bom? Então, Najara já deve estar por aí, se preparando para entrar. É isso, gente, acompanhem. Beijo, tchau, tchau. Um beijo, um abraço, tchau. Tchau.